Livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 17 é o texto base de nossa prédica nesta oportunidade para a reunião online do grupo Igreja Virtual. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Nós vemos este versículo escrito por Mateus, o evangelista Mateus, e ele nos traz alguns ensinamentos acerca da lei, acerca dos profetas, acerca de seu cumprimento e acerca da sua abrogação. Observamos pelo ensinamento, ele está dizendo palavras de Jesus. Jesus ensinando após o seu sermão da montanha, o sermão das beatitudes, das bem-aventuranças. Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, enfatizando que os discípulos são o sal da terra e também a luz do mundo. E aí ele entra no outro assunto acerca do cumprimento da lei. Então, Jesus fala que ele não veio destruir a lei. Até então, a lei que nós estamos falando aqui, ou que o texto está falando, é a lei de Moisés. A lei estabelecida por Moisés para o povo judeu, para os israelitas, para a nação de Israel, que até hoje é existente lá no Oriente Médio. Eles seguem a lei, tem muitas leis estabelecidas por Moisés que ele segue no calendário civil. Porém, tem leis hoje constituídas pelo poder legislativo. Mas o sistema religioso judaico até hoje observa as leis judaicas, as leis mosaicas estabelecidas no Antigo Testamento, ou na Torá, como é conhecido os 5 primeiros livros da Bíblia, no sentido judaico. No sentido teológico é Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles cuidavam atentamente em guardar a lei e os mandamentos. Então, Jesus foi criticado em muitas ocasiões, tanto ele como seus discípulos, porque não guardavam, de certa forma, na ótica dos principais judeus ou dos saduceus, ou dos herodianos, ou então até mesmo dos fariseus, ou do sinédrio, que eram doutores da lei, ou dos escribas, que eram os escritores, copistas da lei. Na ótica deles, em certas ocasiões, Jesus não guardava a lei, e os seus discípulos também não. Em muitos pontos da Bíblia nós vemos eles questionando Jesus acerca da guarda da lei. Por exemplo, no capítulo 15 de Mateus, nós vemos uma questão que eles chegam para Jesus e dizem assim: como é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque está aqui na tradição dos anciões que se deve lavar as mãos antes de comer. Então observe que eles é um item, um exemplar de que eles questionavam Jesus em muitos aspectos. Por exemplo, quando ele curava no sábado, então Jesus explicou que o que contamina o homem não é o comer sem lavar as mãos, mas sim o que sai do coração, porque do coração procede tudo aquilo que contamina, como por exemplo, maus pensamentos, incentivo ao pecado, desejo ao pecado, tantas outras coisas, mentira, engano, corrupção, tudo sai, avareza, sai do coração, procede do coração, e isso leva à contaminação da alma, do intelecto. No sábado, Jesus também falou: como que eu não vou curar uma pessoa necessitada, libertar alguém necessitado no sábado? Vocês também, se o jumento de vocês cair num buraco no dia de sábado, vocês vão deixar ele morrer lá, ficar quebrado, machucado, vocês vão tirá-lo. É claro que vocês vão tirá-lo. Então assim eu, como não poderia no dia de sábado salvar esta alma que estava necessitada? Então são alguns exemplos de questionamentos que Jesus era acusado de não guardar a lei.
E neste versículo, Jesus explica: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, porque os profetas profetizaram acerca da vida de Jesus, acerca da palavra profética de Deus para Israel. Então nós temos o embasamento religioso judaico, lei, salmos e profetas, inclusive livros históricos, traz o embasamento da religião judaica. Mas Jesus está dizendo: não, eu não vim destruir a lei, nem descumpri-la, nem destruir, desconstruir o que os profetas fizeram e disseram, mas eu vim cumprir a lei. Meus amados, isso também vale para nós. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. O relacionamento entre nós e a lei de Deus envolve alguns aspectos que eu quero compartilhar convosco neste momento. A lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais. Para nós hoje, os cristãos, os seguidores de Cristo, só se aplicam os princípios éticos e morais da lei, bem como nos ensinamentos de Cristo e também nos ensinamentos dos apóstolos. Isso que nós devemos guardar hoje. Porém, meus amados, nós não devemos guardar coisas destinadas na lei para a nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já que não são obrigatórias para nós que não somos israelenses, que não pertencemos à nação de Israel. Então, as leis do Antigo Testamento são destinadas à nação de Israel. Então, as leis revelam a natureza e a vontade de Deus para todos e continuam em vigor hoje. Porém, a nós se aplica somente a lei de Cristo. E a lei de Cristo envolve princípios éticos e morais que também estão inseridos lá na lei do Antigo Testamento. Então, o crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter méritos para o perdão e a salvação. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento com Deus por meio da obediência à sua lei e expressam a vida de Cristo dentro de si mesmo. Então, essa obediência à lei de Deus hoje é por meio da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Ele nos vivificou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos transformou para o cumprimento moral, para o cumprimento ético da lei de Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Na lei estava escrito, olha só que é mais profunda a lei de Cristo. A lei de Israel estava escrito dizendo: não matarás. E ela ia mais longe: quem matar será ferido também. Por quê? Porque a lei punia antigamente olho por olho e dente por dente. Ela era bem severa. E agora Jesus diz assim: eu porém vos digo, qualquer que se encolarizar, se irar-se contra o seu irmão, já está pecando contra ele. Então observe que a lei ética e moral de Cristo é mais profundo, porque a lei punia, a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, punia somente a morte. Mas agora Cristo vem dizendo: olha, se você se irar, se você ofender a teu irmão, você já está pecando. Ou seja, agora é mais profundo. Você não pode nem desejar o mal, você tem que amar o seu irmão. E Jesus foi mais profundo nesse princípio ético da lei de Cristo estabelecida por ele. Ele diz o seguinte: olha a profundeza: amai também os vossos inimigos. Na lei dizia que era para amar os amigos, amar aqueles que lhe amavam, mas permitia de certa forma
odiar os inimigos. Agora não, a lei de Cristo não. Vocês devem amar os amigos? Devem, mas vocês também devem amar os seus inimigos. Olha a profundeza. Meus amados, amar o seu inimigo não é estar lá com ele, embaixo dele, recebendo dele sempre os insultos, não. Amar o seu inimigo, aquele que te odeia, é no seu coração, é a lei de Cristo, é um princípio ético e moral interior, onde você, eu, nós vamos amar, significa não desejar o mal para os nossos inimigos. Mas em muitas ocasiões, ou na maior parte delas, nós temos o direito concedido por Cristo de nos afastar desses que nos perseguem, para nos proteger. Mas mesmo nós nos afastando, mesmo nós sabendo que Ele nos odeia, que são nossos inimigos, nós devemos amar, que é o conceito de Cristo, que é não desejar lá dentro, lá no coração, lá no sentimento, nenhum mal para essa pessoa. Entregar todo juízo a Deus. Juízos e vingança pertencem a Deus. Nós não temos capacidade emocional para vingar-nos. Nós não temos capacidade emocional para fazer juízo. Juízo de valor, juízo moral, juízo ético, juízo segundo os mandamentos e a lei de Deus, seja ela a mosaica ou a lei de Cristo. Não nos compete a nós esse juízo, mas somente a Deus. Então, vamos na sequência. A fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei de Deus e da lei de Cristo. Pois mediante a fé nele, Deus torna-se nosso Pai. Por isso, a obediência que prestamos como cristãos não provém somente do nosso relacionamento com Deus, como legislador, como soberano, mas também no relacionamento de filhos para com o Pai. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e também pelo Espírito Santo que nele passa a habitar, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei ética e moral de Deus. Nós a cumprimos ao andarmos segundo o Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do nosso corpo para só assim conseguir cumprir a vontade de Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a nós cumprir a vontade de Deus. Por isso, a conformidade externa com a lei de Deus deve ser acompanhada pela transformação interior do nosso coração e do nosso espírito. Sabe por quê? Porque nós fomos libertos do poder do pecado e fomos feitos agora servos de Deus que seguem os princípios da fé. Pois estamos agora debaixo da lei de Cristo. Ao fazermos assim, cumprimos a lei de Cristo e em nós mesmos somos fiéis às exigências da lei de Deus. Jesus ensinou aqui no texto enfaticamente que cumprir a vontade do Pai Celeste, a vontade de Deus, é uma condição permanente para a entrada no reino dos céus. Que maravilha! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça compreender esta palavra, que Deus esclareça para você compreender a profundeza desta palavra. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos por este momento abençoado, onde ouvimos esta palavra. O Senhor cumpriu toda a lei e estabeleceu a sua lei, a lei de Cristo, que é a lei da fé, que é a lei do coração, que é a lei do sentimento, que é a lei vivificada por Cristo, mediante a salvação, mediante a santificação, mediante o novo nascimento, mediante a atuação da sua palavra em nós, da sua graça, da sua vida, do seu Espírito que em nós habita e nos leva a andarmos em espírito e a cumprirmos desta forma
numa vida santificada, numa vida de temor a Deus, cumprir a lei de Deus, a lei moral, a lei espiritual, a lei do coração, a lei de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, um final de ano abençoado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, em nome de Jesus. Amém.